A receita que eu vou dar agora é um bolo pão de mel, tá? Mas por que bolo pão de mel? Porque eu vou usar a receita do pão de mel tradicional e vou transformar ele num bolo, tá? Mas se você quiser usar ele naquelas forminhas individuais de pão de mel tradicional, você fique à vontade, pode usar. Eu preciso dar várias dicas para vocês sobre essa receita. Essa receita é uma receita muito antiga. Ela é de, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, peraí, 1, 2, 3, 4, de 4 gerações para trás de mim. É isso, né? 4 gerações, tipo, ela é muito antiga. E eu vou contar uma coisa para você. Entre tantas receitas de pão de mel que a gente vê por aí, essa eu posso garantir para todo mundo que está me assistindo que é a melhor receita de pão de mel que você vai comer na sua vida. Você já pode ter experimentado vários pães de mel por aí, mas essa daqui, essa receita, eu tenho certeza que vai marcar a tua vida, você vai sentir uma diferença muito grande. Por quê? É o tipo de pão de mel que você come uma vez e você quer comer mais, quer comer mais, quer comer mais, porque não é enjoativo. O detalhe muito bacana dessa receita, sabe o que é? É uma receita que não vai açúcar, não vai ovos, não vai chocolate e não vai açúcar mascavo, que são ingredientes tradicionais que a gente usa geralmente num pão de mel, tá? E você vai se surpreender com essa receita. Vamos lá? Posso começar? Gente, vou começar a montagem do meu bolo pão de mel. E para você que não está acostumado comigo, que não me conhece, que chegou agora, tipo, nossa, quem é essa Fabi Viana? Nunca ouvi falar, não sei quem é com você que eu quero falar, antes de começar a receita. Se por um acaso, você estranhar, né, a professora aqui está de cabelo solto, maquiada, de esmalte na unha, na cozinha, eu vou te falar uma coisa, o meu objetivo aqui é ensinar uma receita maravilhosa para vocês e estar bem apresentável, tá? Porque essa sou eu, essa é a Fabi Viana, tá? Eu não gosto de ficar de uma forma que eu não me sinta bem. Por exemplo, cabelo preso, touca, nanana. Não. Eu sou vaidosa, eu gosto de me arrumar e eu gosto de aparecer bem para vocês. Eu acho que vocês merecem. Se alguém se sentir incomodado por eu estar de cabelo solto, estar maquiada, estar de esmalte na unha na minha cozinha, eu vou pedir para você, por favor, se retira da live e vai assistir outras centenas ou milhares de lives que estão acontecendo nesse exato momento, tá? Eu sei que tem gente que fica chateado quando eu falo essas coisas. E se você ficar chateado por eu falar essas coisas, por eu ser sincera, eu vou pedir também para você, por favor, se retira da live e vai assistir outra live. Porque assim, com os meus alunos, com os meus seguidores, eu não tenho filtro, eu falo mesmo. E eles me amam por isso. Porque se eu ficar pondo filtro, não sou eu, não sou a Fabi sincera, verdadeira, entendeu? Então, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos, vocês que querem aprender uma receita deliciosa. Agora, vocês que não estão a fim de aprender uma receita deliciosa, estão aqui só para encher o saco, pode se retirar, tá bom? A porta da rua é serventia da casa. Então, fiquem à vontade, quem estiver aqui com vontade de aprender, de coração aberto e vontade de ter uma renda aí, né? Porque esse produto aqui é um produto para você ter renda, tá bom? Então, vamos aproveitar a receita de hoje porque ela é espetacular. Bom, falando nisso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa receita foi responsável pela renda da minha casa, da minha família, durante 2 anos. Aí você fala, Fabi, mas como assim? Você vivia só da venda de pão de mel? Sim, foram 2 anos que eu morei lá na cidade de Registro, né? A gente viveu assim uma fase muito complicada, muito difícil financeiramente, e o que nos restava era fazer algum produto para vender no comércio, na rua, enfim. E aí nós resolvemos fazer pão de mel. Gente, essa receita é tão abençoada, tão maravilhosa, que quando a minha mãe me passou essa receita de pão de mel, que inclusive eu quero fazer uma lembrança aqui, dar um adendo aqui, viu, Fabrício? Lá no meu depoimento, na história de vida, tem uma parte que eu conto dessa receita do pão de mel e aparece a receitinha que minha mãe me deu com uma marquinha de beijo ainda na folha, no papel.
muito antiga. Isso eu tô falando assim, tipo uns 20 anos, não, 20 não faz 20, né? A receita do pão de mel. 18 anos. 18 anos atrás. Então, é essa receita que eu vou compartilhar com você hoje, tá bom? Essa receita foi o meu ponto de virada. Foi a receita responsável por eu, de fato, assumir a confeitaria da minha vida. Foi através dessa receita de pão de mel que tudo começou a acontecer na nossa vida, na nossa família, tá? Olha que responsabilidade, hein? Gente, eu vou começar essa receita do final, praticamente. Por que do final? Porque eu tenho 3 discos aqui que eu já sei e eu vou montar um bolo e vou levar para gelar um pouquinho. E aí sim eu venho aqui para fazer a receita de fato, tá? Enquanto ele fica lá gelando. Porque eu quero montar esse bolo com uma decoração linda. Vocês conseguem observar aqui a cor desse pão de mel? Dá para ver bem direitinho? Pelo YouTube deve ficar fantástica a cor, né? Ó. Olha a cor desse pão de mel. Por que eu tô perguntando se vocês podem observar a cor desse pão de mel? Por um simples motivo. O que eu estou ensinando aqui para vocês hoje é um pão de mel original e não um pão de chocolate ou um bolo de chocolate. Não é um bolo de especiarias com chocolate, não, é pão de mel. Por que eu falo isso? Porque eu não me lembro de uma única vez que eu não tenha comprado um pão de mel de alguém que venda e a hora que eu vou comer tem chocolate na massa. E não tem problema, tá tudo certo se tiver chocolate na massa, né? Eu sei que muita gente gosta, mas não é o pão de mel original. Pão de mel não vai chocolate na massa, vai mel, tá? Então existe uma diferença entre pão de mel e pão de mel de chocolate, tá bom? Esse aqui é o verdadeiro pão de mel. Deixa eu tirar aqui a tampinha, porque eu vou montar um bolo aqui. Por isso que eu falei que eu vou começar do final, porque eu preciso que ele tenha um tempinho ali na geladeira antes de eu decorar ele. Fabi, Oi. qual a diferença de pão de mel para alfajor? É que alfajor é uma massinha tipo um biscoito. É como se fosse um amanteigadinho, um sequilho. É um biscoito mesmo. Isso é alfajor, tá? Geralmente recheadinho com doce de leite, banhado no chocolate. Então esse é o alfajor. Que se vocês quiserem muito, mas muito, 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 se aqui começar a rolar assim um monte de comentário, eu quero, vamos ver, né? Se acontecer esse congestionamento de eu quero, eu posso pensar em trazer a receita de um alfajor maravilhoso aqui, né? Vamos ver, depende de vocês. Então a diferença é essa, o pão de mel é um bolo, sabor mel, com especiarias, e o alfajor é um biscoito, tá? E aproveitando para falar dessa questão do pão de mel, eu quero falar também sobre o alfajor, que o que acontece com o alfajor? Eu vejo que muita gente faz alfajor, sabe como? E gente, por favor, eu não tô desmerecendo quem faz isso. É uma forma da pessoa ganhar dinheiro, né? E é legal, é um doce. Mas tem gente que pega, sabe aquela... Alguém já viu isso? Aquela bolacha Maria, aquela redondinha doce? Pega aquela bolacha, recheia com doce de leite, fecha e dá banho no chocolate e vende como alfajor. Não é alfajor, não. Entendeu? A gente tem que fazer o negócio certo. Gente, ó, vou colocar um pouquinho de água com leite condensado. Eu esqueci da calda. Vou fazer ao vivo aqui, na frente de vocês. Vou pôr um pouquinho de cravo. É tudo pitadinha. Canela, água e leite condensado. É tudo uma pitadinha, tá? Isso aqui não tem nem medida. Só para dar uma molhadinha, porque isso aqui é um bolo pão de mel. Gente, ó, eu fiz uma aguinha aqui com leite condensado, água, canela e cravo e vou dar uma molhadinha aqui, ó. Gente, essa massa desse pão de mel, ela é tão fofa que vocês não vão acreditar nisso. Seguinte, o doce de leite mais firme que eu conheço, fora o leite condensado cozido, é esse doce de leite da Itambé, tá? Ele é bem firme, bem pastosinho, bem denso, saboroso. Então, eu vou usar ele aqui para rechear o nosso pão de mel, tá? Eu poderia usar aqui qualquer doce de leite, o leite condensado cozido. Você pode usar o doce de leite da sua preferência. Inclusive, se você for fazer o pão de mel, aquele individual.
É que como aqui vai ser um bolo pão de mel, eu dou preferência para um doce de leite que seja mais firme. Ai, chora não, coleguinha. Vou te contar um negócio, viu? Ó. Esse bolo pão de mel, eu poderia fazer até assim, ó, uma única camada de doce de leite, tá? Mas eu vou fazer com duas. Agora, mais do que isso eu não faço. Por quê? Porque não é uma massa, por mais que seja método direto, e eu já vou fazer receita agora, não é uma massa estruturada, porque não tem nenhum tipo de gordura na massa. Então, não serve para bolos altos, tá bom? Bom, deixa eu cortar aqui. Gente, ó, eu não apertei, eu só dei uma prensadinha de leve, sem apertar, tá bom? Vou molhar aqui em cima, ó, pra ficar bem umidozinho. E eu vou fazer o seguinte, enquanto eu faço a receita, esse bolo vai lá pra geladeira. Na verdade, eu vou colocar até no freezer, pra dar uma endurecidinha bem rápida. E agora a gente vai pra receita, tá? Papel e caneta na mão, mas independente de qualquer coisa, depois você pega lá no Telegram a receita completinha desse pão de mel. Lembrando que eu vou fazer em formato de bolo, mas você pode fazer individual nas forminhas para vender unitário, tá? Gente, primeira coisa a se fazer. Vou colocar aqui, deixa eu ver se eu lembro de cabeça as medidas. Só um detalhe, viu, amor? Se alguém comentar sobre a quantidade de estar menor aqui, eu tô fazendo aqui meia receita, tá? Porque quando eu fazia esse pão de mel nas forminhas individuais, aqui é meia receita, tá? Então, quando eu vou falar sobre a receita inteira, ok? Então, a receita inteira é uma caixinha ou uma lata de leite condensado, que tem 395 gramas, né? Por que eu tô colocando numa jarra aqui? Porque eu vou dar uma leve batidinha com o meu mixer, mas você pode fazer isso aqui no liquidificador, tá bom? Então, uma lata ou uma caixinha de leite condensado que pesa 395 gramas, ok? Então, vamos lá, gente, eu coloquei aqui na jarra, mas poderia ser no liquidificador. E aí, vamos lá, eu vou colocar a mesma medida da caixinha de leite condensado de leite integral, tá bom? Que na verdade vai dar também 395 gramas, né? Mas se passar e deixar 400 gramas não tem problema nenhum. Vou colocar o leite então, que é a mesma medida do leite condensado. E aqui, presta atenção que aqui é o pulo do gato. Eu não estou usando mel puro, tá? Aí você fala, nossa Fabi, como assim? Você vai fazer pão de mel e não vai usar mel puro? Presta atenção. Se aqui eu tivesse mel puro, a minha massa não ficaria fofinha daquele jeito que vocês viram, tá? Esse é o segredo para a massa do seu pão de mel ficar bem leve, bem macia, bem fofinha, bem úmida. Se eu usar o mel puro, essa massa vai ficar mais pesada, vai ficar aquela massa que a gente chama de embatumada, tá? Então presta atenção nesse detalhe. E qual é o mel que eu estou usando? É esse daqui, ó, que a gente chama de falso mel, que na verdade tem várias marcas, né, dependendo da região que você mora. Esse aqui é Jataí do Norte, glicomel, tá? Isso aqui nada mais é do que um xarope de sacarose com aroma natural de mel. Então esse é o Xing Ling, esse é o Tabajara. Gente, então, ó, vou deixar até aqui para vocês verem, quem quiser tirar um print, tá? Eu uso esse tipo de mel, que a gente chama de falso mel, tá? Então, esse falso mel, eu vou colocar 200 gramas. Então, gente, ó, aqui você pode fazer isso no liquidificador. Eu vou fazer aqui no mixer, porque eu tô fazendo meia receita e é mais rápido aqui pra mim, tá? Gente, posso dar um conselho para vocês? Existem coisas que eu falo, porque quem me conhece aqui sabe que eu sou muito inquieta, eu testo muita coisa, eu não fico presa no óbvio, né? Porque minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim, não. Eu crio meus próprios métodos a partir dos meus testes, né? Das receitas que eu desenvolvo, enfim.
E aí, eu só posso falar uma coisa pra você. Se você ficar na dúvida, fala, Fabi, mas será que não... Eu acho que fica melhor com mel puro, nada como mel puro. Faça o teste, igual o Wilson falou, faça o teste. Eu tô dizendo pra você, de acordo com os testes que eu fiz, que com mel falso, a massa fica outra, fica espetacular. Com mel verdadeiro, fica pesada a massa, tá? Fica maçuda. Prontinho, tó. Já misturei. Agora vamos começar de fato aqui a receita, tá? Então, leite condensado, recapitulando a receita, uma lata ou uma caixinha, que é 395 gramas de leite condensado, a mesma medida de leite, leite de vaca, leite líquido e 200 gramas de mel, mel falso, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou deixar aqui separadinho e aqui num bowl eu vou colocar 450 gramas de farinha de trigo, é que eu tô fazendo meia receita, por isso eu tô confundindo. 225 gramas tem aqui, mas é 450 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de canela em pó e 10 gramas de cravo em pó. « 20 gramas de fermento em pó e 20 gramas de bicarbonato de sódio. Então agora eu vou colocar o líquido aqui, ó, e misturar com o seco. E, gente, é isso, pão de mel. A massa vai estar pronta. E aí você fala, Fabi, cadê o ovo dessa receita? Fabi, cadê o açúcar dessa receita? Fabi, mas e o açúcar mascavo? Fabi, mas e o chocolate? Eu tenho certeza, por quê? Gente, Fabi já faz isso aqui há muitos anos. E eu sei, tudo que eu comi por aí, eu comi muita imitação de pão de mel. Porque eu conheci o pão de mel verdadeiro, entendeu? Então, quando algum aluno fazia curso comigo e falava assim, ai, Fabi, mas não, meu cliente gosta de pão de mel com chocolate. Eu falava, faça com chocolate para ele, com chocolate na massa, né? Se ele gosta, mas acrescenta o nome aí, é pão de mel de chocolate, não só pão de mel, né? A Nathalie, ela é da Bolívia e ela falou que não tem lá, ela nunca viu o glicomel, né? Ou seja, ela falou se pode ser com mel, daí vai ter que Nathalie, eu vou te dar uma dica então. Você vai pegar o mel, a metade do que eu tô pedindo na receita, e vai misturar com água, para ele ficar mais fraco, tá? Agora que eu lembrei disso, porque eu já fiz um teste assim, numa aula uma vez. Se você só tem mel puro, pega o mel puro, mas ao invés de usar 200 gramas de mel, você vai colocar 100 gramas de mel e outros 100 gramas você vai colocar de água. Mistura para deixar fraco mesmo. E aí você faz. Aí tá tudo ok. Aí a sua massa vai ficar leve. Agora eu vou untar aqui as minhas assadeiras, só com um pouquinho de desmoldante. E quem não tiver desmoldante, como faz? Unta com margarina, com manteiga, coloca um papelzinho no fundo, do jeito que preferir. Só no fundo ou nas laterais também? Só no fundo, só no fundinho, tá? Como eu tô fazendo bolo, eu tô colocando aqui 250 gramas de massa em cada forminha dessa. E qual que é o tamanho dessa forma, Fabi? 15 por 5 de altura. Então, 15 centímetros de diâmetro por 5 centímetros de altura. Exato. Eu quero tirar do forno e mostrar para vocês a diferença da coloração da massa, tá? Então, fiquem aqui comigo, que eu vou decorar o que tá na geladeira, que é um bolo lindo. Vai ficar lindo, quer dizer. É 20 gramas de fermento, é isso? 20 gramas de fermento e 20 gramas de bicarbonato. Ó, dá pra vocês verem a coloração? Ela tá bem clarinha, ó. Eu acho que dá um pouquinho, tá? Vou colocar pra assar, forno 180 graus, e agora eu vou dar uma dica pra vocês. Deixa eu só ligar aqui o meu forno.
Gente, durante todos esses anos que eu venho dando aula aí no Brasil inteiro, né? Eu sou de Sorocaba, dei muita aula em Sorocaba, em todo lugar que eu passei, eu ensinei a minha receita de pão de mel. É uma receita que sempre fez sucesso, não só na minha mão, mas na mão de muitos alunos. Eu tenho muitos testemunhos, muitos relatos de pessoas que realmente mudaram de vida, mudaram totalmente a partir dessa receita de pão de mel. Então, assim, é uma receita que eu estou ensinando para todo mundo e eu tenho certeza que poucos vão aproveitar da forma que eu aproveitei e da forma que esses alunos aproveitaram. Então, eu gostaria muito que você fosse uma dessas pessoas que aproveitasse muito, porque o pão de mel não tem aonde você não conseguir vender. Qualquer lugar você vende, para qualquer pessoa você vende. Agora, o grande segredo do pão de mel é ter uma massa diferenciada do que a gente vê por aí, né? Esse é um pão de mel original, com sabor de mel e especiaria a massa, tá? Especiarias. E além disso, é uma massa super levinha, super macia, diferente da maioria, que geralmente é uma massa mais pesada, tá? Então eu sugiro que você realmente experimente essa massa de pão de mel. Eu vou pegar lá o pão de mel, o bolo pão de mel da geladeira para começar a decorar. Mas eu preciso dar algumas dicas antes. Então preste bem atenção nas dicas que eu vou dar. Eu acabei de colocar o bolo no forno. E aí eu fico pensando, poxa, será que eu devo abrir a porta do forno e enfiar um palito para ver se assou? Não, eu vou dizer para você que não faça isso. Qualquer massa de bolo que vá ao forno, eu sempre preciso observar pelo visor. Geralmente, né, os fornos que a gente vê por aí, a porta é de vidro, então você consegue observar, consegue olhar a massa lá dentro. Acende a luz e olha. Só de olhar, você já vai ver ela desenvolvida. Agora, a maior dica que eu posso dar para você em relação a isso é, geralmente, no forno de casa, seja ele elétrico ou seja ele a gás, você não assa uma massa de bolo em menos de 20 minutos, tá? Essa é uma dica que você tem que guardar. Sendo assim, se você não assa menos de 20 minutos, você tem que pôr na sua cabeça que quando der 20 minutos, aí sim você pode abrir a porta do seu forno para conferir se sua massa está assada. Antes disso, se você abrir a porta do forno, você corre o risco da corrente de ar que está aqui na parte externa entrar lá no teu forno e fazer a sua massa baixar. Isso antes dos 20 minutos, porque aí o seu bolo realmente não vai estar assado antes desse tempo. Bom, deu 20 minutos, você abre a porta do forno. A melhor forma de ver se a massa do seu bolo está completamente assada é tocando na superfície da massa. É isso mesmo, com a ponta dos dedos. Vai lá e dá uma pressionadinha, geralmente no meio, que você vê se a massa está assada. Se você encostar no meio e tiver molinha, óbvio que a massa está crua. Agora, se você tocar e você sentir firmeza, ali você sabe que a tua massa está assada. E por que eu não devo colocar um palito para enfiar na massa para ver se ela está crua ou não? E por que você não deve enfiar um palito na massa do bolo para saber se ela está crua ou se ela está assada? Porque nesse momento, se a sua massa ainda não estiver assada, você vai enfiar o palito e nesse momento você está colocando ar para dentro da tua massa. Primeiro ar porque você abriu a porta e o segundo porque você furou o teu bolo. Então esse ar entra nesse furo fazendo o teu bolo murchar, fazendo o teu bolo embatumar, como a gente fala, né? Então esse bolo não desenvolve mais como ele deveria desenvolver. Então, enfiar um palito no bolo não é a melhor forma de saber se ele está assado ou não. Um bom confeiteiro, uma boa confeiteira, sabe se a massa do bolo está assado ao tocar em cima do bolo, levemente assim com a ponta dos dedos, tá bom? Então preste atenção que essa dica é muito importante. Por que fermento e bicarbonato? Qual a função do bicarbonato? Vamos lá. Eu só uso bicarbonato na massa quando eu tenho algum outro ingrediente ácido na composição ali nos ingredientes da massa. No caso, eu tenho mel, tá? O mel, ele traz essa acidez para minha massa. Então, quando eu coloco o bicarbonato, os dois se juntam e formam cadeia, né? Que desenvolve uma maciez, uma umidade maior na massa. Se eu não tivesse nenhum outro ingrediente ácido e colocasse o bicarbonato, ele não teria função nenhuma,
tá? Aí eu poderia usar só fermento. Então, toda vez que eu for usar o bicarbonato, eu uso junto com outro ingrediente ácido e a função desses dois ingredientes juntos é trazer essa fofura. Outra coisa, traz também a intensidade na cor, tá? Então, você viu que a massa, quando ela tá crua, ela tá numa coloração. Quando ela vai para a cocção, ela fica mais escura. Isso acontece, né, porque tem as especiarias na massa, então o bicarbonato age de uma forma para ativar a coloração da especiaria. E dessa mesma forma, quando eu faço o bolo de chocolate, né? Então a massa tá de um jeito ali quando eu tô batendo e quando ela entra na cocção, no calor do forno, ela ativa a cor por conta do bicarbonato. Por quê? Porque tanto o chocolate quanto o cacau e o mel são ingredientes ácidos que combinam com o bicarbonato. Quantas formas deu essa receita que você fez? A meia, né? Gente, eu fiz meia receita, não esqueça disso. Deu 3 discos. Então a receita inteira vai dar 6 discos. Vai dar 6. Como o bolo que eu fiz, ele tem 15 centímetros de diâmetro, com 2 camadas de doce de leite e 3 de massa, isso significa que uma receita inteira eu consigo fazer 2 bolos desse que eu vou ensinar para você agora, tá bom? Se fosse para colocar chocolate, quantas gramas? Na minha receita eu não coloco chocolate. Se você quiser fazer um teste, você coloca a quantidade que você quiser. Eu nem vou falar quantos gramas de chocolate eu colocaria, porque eu não colocaria chocolate. Para mim, na minha opinião, colocar chocolate numa massa de pão de mel é detonar o pão de mel. Pra mim, na minha opinião, tá? Então, assim, faça os seus testes, porque é uma coisa que eu nem testo, porque eu não aprovo, tá? Pra mim, pão de mel é pão de mel e ponto final. O único chocolate que entra no pão de mel pra mim é o chocolate que vai ser banhado ele por fora, tá? Eu vou tirar a massa ali do forno já já pra mostrar pra vocês, tá? Gente, aqui, ó, nesse potinho, eu tenho... O certo é falar a quantidade, né? Porque não vai fazer diferença, mas eu sei que muita gente pergunta, então não custa nada responder aqui, peraí. 150 gramas. Aqui eu tenho 150 gramas de chocolate meio amargo, 150 gramas de chocolate meio amargo, detalhe, tá? Aqui eu tô usando cobertura porque eu quero que fique pronto bem rápido, não quero fazer temperagem, mas se você for usar chocolate nobre, você precisa fazer a temperagem. O que é a temperagem? Você vai derreter o chocolate, vai jogar numa pedra ou fazer aquele banho-maria invertido na água fria, e baixar a temperatura do seu chocolate para pelo menos 28 graus, tá? Baixou para 28 graus, você faz o que eu vou fazer agora. Agora, quando você faz com cobertura fracionada, é só derreter e usar. Isso aqui é um detalhe que a gente vai fazer na decoração desse bolo, tá? Preste atenção porque é incrível, ó, vou derreter. Quanto tempo que ele fica na geladeira para descansar? Todos os bolos, eu deixo na geladeira para descansar... Pelo menos, nossa, começou a congelar aqui, pelo menos umas 4 horas, mas aqui a gente não teve esse tempo. Então, eu vou montar ele assim mesmo, tá? Seja o que Deus quiser. Mas se você for fazer para algum cliente, deixa pelo menos 4 horas na geladeira, tá? Gente, antes de cobrir esse bolo para decorar, eu vou fazer uma decoraçãozinha aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é plástico bolha, ó. Adoro estourar isso aqui. Mas não estoura não, porque essas bolinhas vão ser importantes, tá? Vou pegar plástico bolha, a parte da bolinha pra cima, e vou colocar aqui dentro da minha assadeira. Que é assadeira? Na assadeira que tem o mesmo diâmetro do bolo, tá? É isso que você vai fazer. Gente, ó, então presta atenção. Eu coloquei o plástico bolha aqui dentro da minha assadeira, com as bolinhas viradas pra cima, tá? Pra fora. E eu vou jogar esse chocolate, essa cobertura fracionada. Ó, vou espalhar aqui. Então, só forra o fundo da sua forma com o chocolate, com plástico bolha, e vou levar na geladeira. Vamos lá, então. Vamos lá. Ó, gente, esse aqui foi o doce de leite que eu usei, tá? Não vou nem tirar ele da embalagem. Eu coloquei na geladeira só pra dar uma assentadinha aqui, tá? Formou até um gelinho aqui, ó, da calda.
Bom, vamos lá. Agora, eu vou fazer um trem mais ou menos assim, ó. Dá pra ver aí? Essa tentação. Eu passo, mas eu tiro bem o excesso, ó, arrasto bem, tá? Ó. Esse tipo de bolo, gente, é uma ótima opção para quem não... Eu conheço muita gente que não gosta de bolo tradicional. Qual a validade dele? 20 dias. É uma validade muito boa. Não tem ovo na massa, né? Não tem... Você faz com leite condensado, né? É, leite condensado com água. 20 dias. Só que, claro, né? Se você refrigerar ele, ele vai ficar mais sequinho, né? Mais durinho. Mas ninguém vai ter um bolo desse durante 20 dias em cima da mesa, né? Ai, que bom, vai dar porque eu tava imaginando aqui. É até bom eu usar essa quantidade de doce para falar para vocês um bolo. Eu vou ver a medida certinha da altura que deu esse bolo, tá? Para falar para vocês. E aí eu conto quanto que eu usei no total aqui de doce de leite. Essa dica do forno é para qualquer massa de bolo? E ela pode fazer esse bolo como caseiro? Bolo como caseiro? Não entendi. Bolinho caseiro. Eu entendi. Tá. Tipo o bolo da vovó, né? Isso. Pode. E claro, a dica do forno? Também, é para todos os bolos. Gente, não só pode fazer como bolinho caseiro, como essa receita é para os pães de mel individuais, tá? Eu estou fazendo em formato de bolo aqui, mas é para os pães de mel. Agora temos um caso sério aqui. Qual é o caso sério? Esse aqui, ó. Esse é o caso sério. Vou colocar ele no prato, porque o que ele cair aqui eu vou reaproveitar. Eu tô pegando aqui uns splits da Calibu, mas você pode usar qualquer outro, tá? Quantas gramas a pessoa põe de massa quando for individualzinho, nos pequenininhos? Não é quantos gramas, coloca até a metade da forminha. Então, até a metade da forminha e coloca para assar. Isso aí. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Até meu filho tá aqui na outra sala operando Operando o quê? A transmissão, né? Mas eu vou te falar uma coisa, eu tenho um filho aqui, o do meio, que teve uma época que ele não tinha idade para trabalhar, assim, fora, né, para entrar no mercado de trabalho. E aí ele queria ganhar dinheiro, ele queria ter o dinheiro dele. Aí sabe o que ele fazia? Pão de mel para vender na escola, vendia horrores de pão de mel. Vou jogar tudo aqui para aproveitar. Já vou usar ele. Será que endureceu? Será que endureceu? Opa, meu forno apitou. Ó, gente, eu coloquei 20 minutos no forno e foi o tempo exato que assou o meu bolo, tá? Gente, olha a massa. Olha que massas lindas, ó, maravilhosas. 20 minutinhos. 20 minutinhos no forno. Vamos perguntar, quantos graus? Aqui no fornão da National Cookie, 145 graus. Agora no forno de casa, 180 graus, tá? Porque ele é muito mais rápido e no forno de casa vai demorar mais para assar também, no forno convencional. Eu já tiro já. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Nossa, pode substituir o cravo por gengibre em pó? Pode, mas aí não vai ter gosto de pão de mel. Mas pode, tá? Olha isso, que parece a colmeia.
tá? Ó, agora... Peraí, só tô medindo. Vou colocar esse doce de leite numa manga de confeitar com o bico, 1 M. Tudo isso aqui é opcional, tá, gente? Totalmente opcional. Esse bolo não vai óleo, amor? Não, não vai gordura nenhuma. Coloquei aqui uma bordinha só para colar o meu tablete de colmeia. Aí agora eu vou fazer uns rococózinhos aqui. Gente, olha esse bolo pão de mel. Eu vou partir para vocês verem como que tá por dentro, tá? Eu fiz um bolo pão de mel que você pode, é uma opção diferente para você colocar no seu cardápio. Eu coloquei uma receita para você vender todo santo dia, por quê? Porque é a receita do pão de mel tradicional que você vende em porções individuais, tá? Mas você faz a forma que você quiser. Eu escolhi fazer em formato de bolo para aproveitar e dar algumas dicas para vocês em relação a bolo. Um bolo que é feito super rápido, ó, deixa eu tirar aqui para você ver. Ó, a massa que eu acabei de fazer, eu desenformo quente mesmo, ó. Ui, tá até saindo fumacinha. Olha que coisa linda a massa, olha a cor, tá quente. Olha a cor dessa massa. Eu vou aí perto para você ver a fofura dela, ó. Meu Deus do céu, tá quente. A fofância, olha a fofância dessa massa. Ó, aqui, ó, aqui, olha que fofinha. Gente, eu vou cortar esse bolo então, tá? Fabi, esse disco de chocolate não vai atrapalhar quando cortar? Vai, e na verdade, boa observação, ele vai atrapalhar porque é duro, né? Então você tem duas opções, não colocar, né, não colocar, ou colocar só uma plaquinha, um pedacinho para decorar, mas o objetivo aqui foi ensinar você a fazer uma placa com o plástico bolha, que remete à colmeia, tá? Então o objetivo era esse. Vou puxar a plaquinha para cortar esse bolo. Vou tirar uma fatia bem generosa para poder mostrar para vocês, tá? Gente, dá uma olhada nessa cena aqui, maravilhosa. Dá uma olhada nessa fatia, né? Meu Deus do céu. E sabe o que é mais incrível do bolo pão de mel? Peraí, Fabrício, só um pouquinho, deixa eu dar uma explicação aqui. Sabe o que é mais incrível do bolo pão de mel? É que a gente molhou ele. Então ele geladinho, molhadinho, é diferente de comer um pão de mel tradicional, é maravilhoso, né? É esplêndido, esse aqui é esplêndido. Mas fazer em formato de bolo é uma experiência diferente. Eu tô tocando aqui, ó, nossa, tô aguando. E eu tô sentindo a umidade da massa desse bolo, completamente molhadinho, tá? Então, façam dessa forma e depois vocês me contem. Olha dentro como ficou. Meu Deus. Ó.
Meu Deus. Que saudade desse gosto. Gente, façam, por favor, tá? Vocês não vão se arrepender. A receita de hoje foi escolhida com muito carinho para vocês. Como eu sempre digo, escolhida a dedo, tá? Então, provem e comprovem tudo que eu tô falando aqui. Façam muito sucesso com essa receita. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, gente!